Então, na aula passada, né, nós estávamos falando, nós concluímos ontem a aula falando sobre a teoria da relatividade de Einstein, né, as observações que uma expedição veio fazer aqui em Sobral, no Ceará, vieram tirar algumas fotos durante um eclipse solar para comprovar que a luz sofreria um desvio, né, devido à deformação do espaço-tempo provocada pela grande massa do Sol. E aí, vimos essas imagens e paramos nesse slide, beleza? Vamos continuar daqui. Que é o princípio da incerteza de Heisenberg. O que fala o princípio da incerteza? Depois de todos aqueles avanços nos modelos atômicos que que a gente trabalhou, a primeira aula de moderna, onde Bohr dizia que os elétrons eles orbitavam o núcleo naquelas posições, naquelas órbitas, né, determinadas, e os modelos foram avançando, e veio o Summerfield, e veio os subníveis e tal, e tal. E o Heisenberg, ele vem ele diz que quanto maior, você não consegue dizer com certeza a posição do elétron e a sua velocidade. Então, ele diz assim, quanto maior for a sua precisão em relação à posição de onde o elétron se encontra, menor vai ser a sua precisão em relação à sua velocidade, ao seu momento. Então, quanto mais você sabe da velocidade, menos você sabe da posição dele. Quanto mais você sabe da posição, menos você sabe da velocidade. E aí entra muito a questão, a parte estatística, né, os cálculos estatísticos, né? Não tem como você ter uma precisão dessas duas coisas juntas, né? E aí tem um evento que ficou conhecido em uma troca de cartas entre Einstein e Bohr, né? Conversando sobre o mundo quântico, sobre tudo que estava acontecendo, essa revolução da física moderna, onde na física clássica você tinha certeza que as leis se aplicavam, por exemplo, as leis de Newton, Galileu, a física de Galileu, a física de Newton funcionava muito perfeitamente, era tudo muito correto, você conseguia provar aquilo, né? Só que essas certezas elas foram trocadas por probabilidades, pela estatística, né? E aí Einstein teria soltado a sua famosa frase, né? E ele teria, a teoria produz muito, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Estou convencido de que ele não joga dados, né? Ele teria dito em uma conversa também Heisenberg tinha falado que a gente não conseguia provar como o mundo, como as coisas funcionavam, você não conseguia explicar com precisão como as coisas funcionavam, mas a gente conseguia explicar o máximo possível, né? A realidade que nos permitia explicar. E aí, com essa questão da probabilidade, né, da estatística, Einstein teria, não acredito, e aí a frase se resumiu a isso, né? Deus não joga dados com o universo, né? Não seria uma questão de probabilidades, de estatísticas, tem que ser uma coisa certa, uma coisa concreta. E aí, nessa conversa, Bohr teria dado essa outra frase, que é menos conhecida, né? Einstein, pare de dizer a Deus o que ele deve ou não fazer. E aí, Stephen Hawking, né, que faleceu recentemente, né, um brilhante físico, ele teria dito, Deus não só joga dados, como os esconde, né? Então, ficou um diálogo muito legal, essa parte aí, sobre essa incerteza de Heisenberg. Não se preocupem com essa equação, tá? Mas é só para poder representar isso que nós estamos falando, né? Você tem aqui a incerteza do momento linear, que é a massa e a velocidade, né? Massa vezes velocidade. E aqui é a posição, né? Incerteza na medida da posição. Ou você pode ter uma incerteza na energia e uma incerteza no tempo, né? E aí isso veio e
deu uma reviravolta em tudo, né? Que deixou as coisas um pouco mais complexas. Eu já falei sobre Heisenberg, né? A criação da bomba atômica e tudo. Aqui eu tenho o paradoxo, o gato de Schrödinger. Né? É muito famoso o gato de Schrödinger, já fiz várias postagens, inclusive de como se pronuncia esse nome, né? Schrödinger, né? Schrödinger. Enfim, você pronuncia do jeito que você quiser, quem está lendo é você. E aí ele teria proposto, e aí também foi uma revolução, né? Essa questão do gato de Schrödinger. É um paradoxo, isso não entender por quê. Dentro de uma caixa, você coloca um gato, tem um veneno, uma ampola com veneno, e tem um dispositivo que ele é acionado se ele capta partículas sendo emitidas nesse ambiente, ele é acionado. E aí, se ele for acionado, ele quebra o frasco de veneno. E aí, se ele quebrar o frasco de veneno, o gato morre. Né? Eu gosto de trazer de uma forma mais simples. Suponha que tem um gato, um martelo lá dentro, como alguns apresentam, e o veneno. Tá? Se o martelo cair, o martelo vai bater no frasco de veneno e o gato vai morrer. Se não cair, o frasco não vai quebrar, o veneno não vai ser liberado e o gato não vai morrer. E a questão, qual é o maior problema disso daí? Que vou mostrar para vocês daqui a pouco, que foi provado isso daí, né? É uma loucura essa parte da física quântica. O gato lá dentro, ele está morto ou ele está vivo? Eu não sei. Eu só vou saber se eu abrir a caixa. E aí aquela frase, aquela famosa frase, a curiosidade matou o gato, vem disso daqui, tá? A curiosidade matou o gato, eu vou tentar explicar isso para vocês. Então, nós vemos que o gato ele está numa superposição de estados, né, entre gato vivo e o gato morto. A situação seria essa. Como é que eu vou saber se o gato está vivo ou se está morto? Se eu abrir a caixa. Eu só sei se ele está vivo se eu abrir a caixa. Eu só sei se ele morreu se eu abrir a caixa. E aí, o Schrödinger diz o seguinte: quem matou o gato foi você, ou quem salvou o gato foi você. Se você abriu e o gato estava morto, é porque o ato de você abrir a caixa interferiu no resultado. E aí o gato morreu. Se você abriu a caixa e o gato está vivo, é porque o ato de você abrir a caixa e visualizar interferiu no resultado e matou e fez com que o gato permanecesse vivo. Né? E aí existem várias outras. Os caras criaram vários memes, né, que eu posto para a gente trabalhar isso. Né? Essa paçoca, né, a paçoquete. A paçoca está inteira ou está quebrada? Você só sabe na hora que você abre ela. É a paçoca de Schrödinger. E aqui você tem os ovos na prateleira. Se você abrir a porta do freezer, os ovos vão cair, vão quebrar. Então, o ato de você observar, no caso, abrir a caixa, vai interferir no resultado. E tem vários memes que a galera criou a respeito disso, né? Eu tenho um gato dentro da caixa, aqui na verdade só tem o gato e aqui eu tenho a caixa, né? E aí esse vidro funciona como um espelho e você consegue ver o gato dentro da caixa, né? Tá dentro, não tá dentro, né? Tá vivo e tá morto. E aí o camarão do Schrödinger, né? Tem uns camarão vivo e morto, depende da sua observação. E isso é muito legal. Ó, tem esse vídeo, né? Esse desenho, isso é um desenho. E aí ele fala, o cara aborda Schrödinger. DNA da carreira, por favor. Erwin Schrödinger, hein? O que tem na caixa, Schrödinger? Um gato, veneno e um átomo de césio. O gato, ele tá vivo ou tá morto? Ele está vivo ou morto? Responda, seu tolo. É uma suposição sobre os dois estados até abrir a caixa e interromper a função das ondas. Você é quem diz. Então, eu tenho uma superposição, né, de um gato vivo e morto, né?
Eu adoro esses memes. O gato de Schrödinger, né? Morto e vivo. Esse aqui é muito top, né? O cara, a mulher, se ela for abordada pelo policial, o policial não pode dizer que ela tá sem capacete, né? Você só vai saber se tá sem capacete se abrir a caixa, né? Então aí você tem um capacete de Schrödinger. Ele tá de capacete sem capacete. E é ótimo, né? Parece que o jogo virou Schrödinger. Né? O gato revoltado dentro da caixa. Aí tem um vídeo do Dr. Átomo, acho que é Dr. Quantum, onde ele explica um experimento de fenda dupla que foi realizado com elétrons, né, aquele de sofrer difração, e aí eles conseguiram provar que o elétron sofria difração. Então, se o elétron, que é uma partícula, sofre difração, ele consegue se comportar tanto como onda quanto partícula, né? E aí eles fazem esse experimento, e nesse vídeo ele vai mostrar isso, né? Como é que foi feito esse experimento. Vocês vão visualizar e depois eu... Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa.
Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Fantástico, né? Vocês entenderam aí? Quando o experimento foi feito, quando lançaram elétrons aleatoriamente, esses elétrons formaram só por uma fenda, né? Ele batia ali e formava uma figura que era imaginada, como partícula. Só que com 2 fendas, na hora que eles lançaram, o elétron, ele formou uma figura de interferência, né? Lá, aquela figura mostrada. E aí, aquilo é um comportamento de onda. Então, o elétron, naquele momento, ele estava se comportando como uma onda e não como partícula. Mas como assim, se ele é uma partícula? Então, já vem a ideia de que o elétron ele pode se comportar como onda ou como partícula. E aí, onde é que vem o fantástico? Vem na hora que eles tentam observar. Vamos lançar um por um para saber por onde ele está passando. E aí, vão laçando e vendo por qual fenda aquele elétron... Ô, rapaz. Voltou? O áudio, você escutou? Tranquilo? Sim. Aqui eu saí da câmera só. Show, beleza. Então, na hora que eles começaram a observar por qual fenda estava passando, esses elétrons voltaram a se comportar como partícula e formou só 2 imagens na parede. Isso é fantástico, porque o ato, como Schroeder disse, o ato de observar alterou no resultado. E isso é louco isso, né? E aí vem aquela frase de Einstein, né? Das probabilidades, da estatística, não venha dizer que Deus joga dados com o universo, né? Mas os caras provaram que é assim, né? Ele pode se comportar como onda e como partícula, e a hora que você observa isso, você muda totalmente o resultado. Tá aqui, né, esse meme que foi recente que eu peguei. Esse macaquinho aí, ele é um meme já famoso, né? Ele tá olhando pra gente, tá lá o elétron se comportando como onda, né? Uma franja de interferência lá. E na hora que ele olha, os elétrons se comportam como partícula, né? Fantástico. Tudo bem? Vocês entenderam nisso daí? Aqui eu tenho, né, o experimento de dupla fenda para o cavalo branco, né? Na hora que ele passa ali, ele vai sofrer interferência e vai a franja de interferência vai formar a zebra, né? Besteira, velho. Ai. E aí tem aqui uma comparação bem absurda, né? Que seria, na física clássica, vou pescar nesse lago, entendeu? Eu sei que tem peixe, eu vou pescar um peixe. Tá lá um peixinho, né? Pesquei esse peixinho. Eu sei que tem um peixe lá dentro. Pesquei um peixinho. Como é que seria na física quântica? Vou pescar nesse lago. Beleza, tem peixe? Não sei. Pode ter e pode não ter. Tem peixe? Não sei. Pode ter e pode não ter. Peguei um peixe. Ah, tinha um peixe. E agora, tem peixe? Agora não sei de novo, né? Pode ter e pode não ter. É que quando você vai pescar, é bem isso, né? Você vai pescar, você não joga um anzol já com certeza que você vai puxar um peixe.
Você joga lá e posso pegar ou posso não pegar, né? Tem peixe ali? Eu não sei, que eu não estou vendo. Pode ter e pode não ter, né? Porque uma água, não é porque é a praia que tem um peixe naquele local. Pode ter e pode não ter. No caso, um lago, né? Isso é a pescaria quântica. Aquelas ideias, pelo amor de Deus, coaching quântico, sal quântico, não existe, tá, galera? Isso, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso é ridículo. A galera passou a utilizar o termo quântico em tudo para expressar que essa coisa ela é muito boa, ela é poderosa, ela é importante, ela é complicadíssima de ser trabalhada e ele é o cara nisso. Como sal quântico. O que é que o sal faz? Esse sal quântico, ele interfere quanticamente, microscopicamente nas moléculas do meu corpo, né? É bem louco. Exatamente, cara. Tudo é uma dúvida, né? Tudo você pode, depende da observação. E aí vem, olha como faz sentido agora aquela frase, ó. A curiosidade matou o gato. Estão vendo como faz sentido agora? Então, essas coaching quântico é uma palhaçada. Tudo isso é uma palhaçada, tá, galera? E aí tem alguns paradoxos aqui, né? Que eu peguei engraçado. Isso é um paradoxo, tá? Do gato do Schroeder. O paradoxo do Pinóquio, né? Seria impossível o personagem Pinóquio dizer: meu nariz vai crescer agora. Porque ele está mentindo se não crescesse, mas se ele mentisse, ele ia crescer. Então, é o paradoxo aí, né? O paradoxo do burro. Um burro bom é barato. Um burro bom e barato é raro. Tudo que é raro é caro. Um burro bom e barato é caro. É louco. Paradoxo do queijo suíço. Quanto mais queijo, mais buraco você tem. Quanto mais buraco, menos queijo. Logo, quanto mais queijo, menos queijo. E o paradoxo dizer não, que aparece muito na matemática. É uma corrida entre, por exemplo, uma corrida entre uma tartaruga e um coelho. E aí, o coelho, ele anda metade do caminho entre ele e a tartaruga, a cada segundo. Então, eu tenho lá a tartaruga, está aqui a minha tartaruga, e está aqui o meu coelho. A cada segundo que passa, o coelho ele vai andar metade do caminho entre ele e a tartaruga. Então, passou um segundo, ele vai andar essa metade. Andou isso daqui. Só que agora ele está aqui. Em mais um segundo, ele só vai conseguir andar a metade. Então, ele só vai andar a metade. E mais um segundo, a metade. E depois a metade, e depois a metade, e depois a metade. Infinitamente. Então, ele jamais seria capaz de alcançar essa tartaruga. Isso é muito trabalhado. E aí, tem algumas coisas loucas na física quântica, né? Por exemplo, barreira de potencial, ou poço de potencial. Que é o seguinte, eu tenho uma partícula que está desse lado e que, teoricamente, ela não tem energia suficiente para atravessar essa barreira, que tem um potencial muito grande, uma energia potencial muito grande. Então, seria necessário que essa partícula recebesse muita energia para conseguir passar por essa barreira. Na mecânica clássica, né, ao que nós estudamos macroscopicamente falando, eu tenho um leão aqui, tem uma parede enorme, seria impossível esse leão chegar aqui e atacar esse homem, né? Lógico, isso é lógico. Só que quando a gente vai para a física quântica, seria mais ou menos isso aqui, ó. É impossível esse leão, ele não tem energia suficiente para vencer essa barreira de potencial. É impossível ele atravessar. Na mecânica quântica, tá lá, o leão atravessou. Mas como? Não sei. O leão estava aqui e ele não podia atravessar? Mas atravessou. Então, na mecânica quântica tem uma partícula e essa partícula, de repente, ela atravessou. Está lá do outro lado daquela barreira que, teoricamente, ela não poderia jamais atravessar, mas ela atravessou. Né? Como? Não sei. Né? Então, tem aqui, ó, a imagem, né,
que o cara teria que levar essa bola até lá em cima, atravessar tudo, então muita energia para você conseguir isso, e de repente essa bola atravessou e chegou do outro lado. Então, isso é a mecânica quântica, né? E aí tem essa frase também, né, que complementa aquelas outras: talvez Deus não queira ser observado, acho que ele não gosta de curiosos. Aqui, já para entrar no conteúdo de... Ficou claro, galera, essa parte? Tá? Até aqui, tá tranquilo? Deu para acompanhar aí? Princípio da incerteza, teoria da relatividade, né, essa parte da gato de Schrödinger, né, o ato de observar. Tá tranquilo, né, Caio? Eu estou trazendo da forma mais simples possível, tá? E aqui eu já tenho uma introdução para a parte de efeito fotoelétrico, tá? Né, que são algumas dúvidas que foram respondidas e que classicamente você não conseguiria responder de acordo com a física clássica, né? O que é o efeito fotoelétrico? Se eu jogar uma determinada luz ou uma radiação em uma placa de metal, alguns elétrons são arrancados dali, né? Resumidamente seria isso. Só que tem algumas perguntas. Se eu botar uma luz mais intensa, né, ou seja, mais brilhante, como tem algumas lâmpadas que você consegue controlar o brilho delas, né, deixar mais brilhante ou mais fraquinho, ela vai arrancar mais elétrons do que uma luz fraca, a mesma luz estando forte ou fraca. Uma luz de alta frequência, com maior frequência, por exemplo, entre o vermelho e o violeta, uma luz violeta que tem maior frequência, vai arrancar um maior número de elétrons dessa placa do que o vermelho, que tem baixa frequência. Por que a luz muito intensa, né, uma luz vermelha muito brilhante, não consegue transferir mais energia para um elétron do que uma luz ultravioleta fraca, né? Ou uma luz violeta com um brilho pequeno? Então, são algumas perguntas importantes para serem respondidas no estudo do efeito fotoelétrico. As queimaduras, né, na pele. Por que a radiação ultravioleta é capaz de produzir essas queimaduras, né? É porque ela tem muita energia. Os fótons dessa radiação são muito energéticos. E aí vem outras perguntas que serão respondidas. Então, aqui, a galera importante que participou desse conteúdo, né? O gato. Vou passar agora os slides do efeito fotoelétrico. E o gato, é claro, tem que ter o gato, né? Quando vocês virem agora esses memes, vocês já vão saber do que se trata, né? E vamos ao efeito fotoelétrico para finalizarmos. Então, quando a luz, né, ou não só a luz visível, mas qualquer radiação do espectro eletromagnético incide, né, colide com uma placa de metal, essa radiação ela pode arrancar elétrons dessa placa, se ela tiver uma frequência suficientemente alta para isso. E aí, esses elétrons que foram arrancados, se eu conseguir fazer com que eles entrem em movimento em uma única direção, então eu vou criar uma corrente elétrica. Então, o que é o efeito fotoelétrico? É você incidir luz em uma determinada placa, elétrons vão ser arrancados daquela placa, vão entrar em movimento, né? Foram arrancados, vão entrar em movimento em uma única direção,
e com isso eu tenho a criação de uma corrente elétrica. Então, tenho energia elétrica sendo produzida a partir da luz. No caso, a gente usa a luz solar, né? E aí o Einstein ganhou o seu prêmio Nobel a partir daí, tá certo? A partir do efeito fotoelétrico. Já haviam trabalhado isso, né? O Hertz tinha percebido isso em 1887. O Planck também já tinha observado isso. E aí o Einstein conseguiu finalizar esse estudo. Então tá aqui a luz chegando, bateu nessa placa, tá? Ó, aqui eu tenho uma diferença de potencial, tá ligado aqui na bateria, ó. Existe um potencial grande e um potencial pequeno entre essas placas. Então, na hora que eu tenho essa diferença de potencial, os elétrons, na hora que eles são arrancados, eles vão em direção a essa placa aqui, entram em movimento de modo ordenado, e aí eu tenho a criação de uma corrente elétrica, né? Eu vou produzir energia elétrica a partir da energia solar. O que diz a teoria ondulatória, né? Na física clássica? Ela diz o seguinte: qualquer fonte de luz, mesmo fraquinha, ela conseguiria arrancar elétrons de uma superfície. Ela sempre iria conseguir arrancar elétrons do metal, e para isso você só precisava deixar essa luz incidindo por um longo tempo, né? Lembro a energia como sendo contínua. Então, se a energia é contínua, de acordo com esse estudo, tá lá o elétron paradinho, a luz ia ficar batendo, ou seja, a energia ia sendo transferida ali, ó, eternamente, até esse elétron adquirir energia suficiente, ia absorver essa energia até ele chegar na energia suficiente para poder escapar. Só que isso não acontecia. Não acontecia. E aí tem outra coisa. Quanto maior fosse a intensidade, né? Se eu tenho uma luz fraquinha, ela deveria arrancar elétrons com menos velocidade do que uma luz brilhando mais intensamente, com um brilho maior. A mesma lâmpada com um brilho maior e com um brilho menor. Os elétrons deveriam ser arrancados com mais energia. Só que isso também não acontecia. Então, tinha um problema na teoria ondulatória que precisava ser explicado e resolvido. E aí, com a questão do quanta de energia do Planck, né, o Einstein conseguiu juntar tudo isso e explicar. Então, esse efeito fotoelétrico ele deveria ocorrer em qualquer frequência, bastando que o brilho fosse suficiente, né? O brilho fosse mais intenso possível para poder fornecer mais energia. Se o brilho dela fosse pouco, fosse fraco, haveria uma demora para esse elétron ser arrancado, mas ele conseguiria ser arrancado, só iria demorar mais. E aí eu tenho o efeito fotoelétrico em várias coisas, né? Eu tenho as placas solares utilizadas nas casas hoje, que está bem mais barato do que antigamente, e bem mais acessível. Elas duram em torno de 25 anos, e com 5 anos você consegue pagar o custo delas. E aí você tem esse funcionamento, são células fotovoltaicas que, na hora que bate a luz solar, os elétrons dela entram em movimento, e aí eu tenho uma corrente elétrica sendo criada. Você tem uma mini usina elétrica na sua casa, suficiente para abastecer a sua casa. Eu tenho uns sensores, por exemplo, nos postes. Antigamente, eu ficava imaginando que os postes, eles acendiam, e tinha alguém lá na Cosern que ficava com um painel, né? E, por exemplo, deu 5h30, tá na hora de acender os postes. Aí ficava lá o estagiário ligando as lâmpadas, os pitocos dos postes.
Pitoco da rua, da Avenida Salgado Filho. Prá! Acendeu todas as lâmpadas da Salgado Filho. Pitoco da Prudente Moraes. Prá! E aí o cara saía ligando, né? Era meio louco. Isso aí devia dar um trabalho, né? Ligar. Imagina a ruma de pitoco que tinha lá. Como é que acontece essa ligação? Nos postes existem umas plaquinhas lá em cima do poste. Inclusive, muita gente brincava com laser. Se você botar um laser, que é muito intenso, né? Tem uma energia, uma grande energia. Foi isso. Oi, Caio. O senhor falou aí das placas fotovoltaicas. Aí, tipo, eu tava aqui em casa, tem uns negócios desses bichos. Aí tem um aplicativo para monitorar. Aí na capacidade fotovoltaica, a unidade de medida é kWp, que, tipo quilowatt e alguma coisa. Esse P, o senhor sabe dizer o que é? Rapaz, geralmente a unidade é quilowatt-hora. Não, tem a potência, quilowatt-hora, aí na capacidade fotovoltaica é quilowatt e um P. Eu não sei o que é o P, não. Rapaz, eu não vi. Isso aqui, cara, na verdade, é a energia, tá? É a unidade de energia. Energia produzida. Não é a unidade de potência. A potência é só o watt. Ele tem também a potência, tá? Cada placa tem uma potência nela, né? E na hora que eles vendem, eles dizem a potência de cada placa. A energia é a energia produzida. Então, por exemplo, aqui em casa, eu coloquei recentemente, e aí tem eles dão um aplicativo, e nesse aplicativo ele consegue mostrar, né? Isso. Pronto. E aí, por exemplo, ontem, deixa eu ver aqui, ontem a gente produziu 15 kWh. 15 kWh. Isso aqui é a energia que eu produzi ontem, né? Se eu consumir menos do que isso durante um dia, tá bom para mim, né? Eu tô sobrando. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Aqui, esse negócio que eu falei para o senhor é na capacidade fotovoltaica. Tô vendo. Capacidade fotovoltaica, 3,6 kWp. É isso. Eu não... Deixa eu pesquisar agora, né? Deixa eu ver o que é esse... Eu Nunca tinha percebido isso hoje, aí eu resolvi perguntar ao senhor. Peraí. Não... Quilowatt pico. Eu não sei. Eu acho que não tem nada a ver, não. Significa o máximo de energia produzida em condições ideais. Sim. Sendo medido por meio da potência. Pronto. Então, é o pico de energia que pode ser produzido pelaquela placa, pelaquele painel. Show de bola. Show. Também não sabia dessa, não. Valeu, professor. Então, tem essas caixinhas aqui que se você botar um laser, tá o poste de noite aceso. Na hora que você foca um laser nessa caixinha, ele apaga, né? Essa caixinha, ela tem um funcionamento fotovoltaico. Enquanto está chegando luz, ele interrompe a passagem da corrente elétrica. Na hora que para de chegar luz, que o sol já está se pondo, né? Que a luz já não está mais chegando com tanta facilidade, né? Tem pouca luz chegando para a gente. Ele entende que já está de noite, né? Ou está escurecendo, e aí ele libera a passagem da corrente elétrica, e aí o poste acende, né? Eu tenho várias aplicações dessas células fotossensíveis, né? No nosso dia a dia. Eu tenho lâmpada com esse sensor de presença, que na hora que interrompe, na hora que você passa e interrompe ali, ele vai entender que tem alguém, ele liga a lâmpada do ambiente. Então, são sensores que foram criados a partir desse estudo. A porta do supermercado, que na hora que você se aproxima, ela abre. Então, tem um sensor ali, tá? Fotossensível. Beleza? E aí, qual foi a conclusão de Einstein, né? O que ele chegou? Se você aumenta a intensidade de uma lâmpada, o brilho de uma lâmpada, na verdade, você não vai arrancar elétrons com mais energia. Você apenas vai aumentar o número de elétrons que vai ser arrancado.
Se eu tenho uma lâmpada com brilho fraquinho, batendo na minha placa, eu estou arrancando, eu estou fornecendo poucos fótons. Se eu aumento o brilho dessa lâmpada, eu estou fornecendo agora para essa placa muito mais fótons. Então, eu vou conseguir arrancar muito mais elétrons. Mas esses elétrons, eles não vão ser arrancados com mais velocidade, tá certo? Eles só vão vão ser arrancados mais elétrons. Eu só aumento o número de elétrons arrancados. Para ser arrancado do metal, cada metal possui uma energia mínima necessária para você conseguir arrancar o elétron dele. É como se fosse uma barreira que você precisa vencer para conseguir arrancar esse elétron. Essa barreira, essa energia mínima, nós chamamos de função trabalho. Então, para conseguir arrancar um elétron, essa luz ela tem que ter uma energia superior à função trabalho, né? Se a energia dele for menor do que a função trabalho, então ele não consegue nem chegar no elétron para arrancar. Então ele precisa ter uma energia suficiente para vencer a função trabalho, e o excedente de energia ele fornece para o elétron ser arrancado. Então há uma frequência de corte, que é a frequência na qual não se consegue arrancar elétrons, já que você vai ter uma energia menor do que a função trabalho, e a energia que é passada para o elétron, ela ocorre toda de uma vez. Não é como na física clássica, que imaginava-se que essa energia era contínua e o elétron ia absorvendo, até conseguir fugir. Aqui não. Einstein percebe que a energia ou ela é passada ou ela não é passada. Não tem esse negócio de contínuo, né? É de uma vez só, como uma colisão. E aí vem a equação do efeito fotoelétrico. Se a energia do fóton, lembre, é HF, for maior do que a função trabalho, nós temos o efeito fotoelétrico. Se essa energia do fóton for menor, não temos o efeito fotoelétrico. Então, o que é esta equação aqui? Ó? Energia do fóton, a energia do fóton, ela tem que vencer a função trabalho do metal, que é a energia mínima necessária para você conseguir arrancar o elétron, energia mínima, tem que vencer a função trabalho, e o excedente, o que sobra, esse elétron, ele recebe, ele vai utilizar para aumentar a sua energia cinética. Então, essa energia do fóton tem que vencer a função trabalho e o restinho vai para a energia cinética. Beleza? Beleza, galera? É aqui. Dúvidas? Antônio. Tudo bem? Eu botei aqui, ó, a energia cinética do elétron, ela pode ser representada como sendo a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a diferença de potencial, que a gente chama elétron-volt. Tá bom? A carga, né, ó, carga aqui, eu botei ali, aqui eu botei a carga de um elétron, carga aqui. Então, aqui eu tenho a função trabalho de alguns materiais, né? Eu botei aqui, ó, um elétron-volt, ele é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Sempre que vocês encontrarem uma conta e na conta aparecer esse elétron-volt, você tem que converter ele para joule, multiplica por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, dos metais aqui, ó, o que necessita de mais energia para você conseguir vencer o metal, né?
a função trabalho do metal é a prata, né? Que tem 4,37 eletronvolts, a função trabalho dela. O menor seria o sódio, o mais fácil de você conseguir arrancar esses elétrons aí. Aqui, ó, fazendo uma comparação, né, seria isso daqui, né? Vencer a função trabalho do metal. O que seria isso? Imagina uma bola e você vai chutar essa bola para subir uma rampa. Se você bota pouca força, pouca energia nessa bola, né, se você bota pouca velocidade, pouca energia nessa bola, essa bola não tem energia suficiente para vencer a energia potencial gravitacional dessa rampa. Então, para você conseguir fazer essa bola subir, você tem que botar uma energia, no mínimo, igual à energia potencial gravitacional da rampa. Se você colocar um pouco mais de energia, algo a mais, além dessa energia potencial gravitacional, além dessa bola subir, ela ainda vai sair com uma certa velocidade. Então, a energia que você colocou vai ser utilizada para vencer a energia potencial gravitacional e o restante vai ser utilizado para ela sair em movimento. Se você bota, por exemplo, aqui, se você chuta essa bola com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, é óbvio, você sabe que na hora que ela subir a rampa, essa velocidade dela aqui, ó, na hora que ela sai lá em cima da rampa, não vai ser mais 10, vai ser menos do que 10, porque ela já gastou parte dessa energia, né, para vencer a energia potencial gravitacional dessa rampa. Fica claro agora? Fica mais claro o que seria essa função trabalho do metal? Quando a gente compara com essa bola e com esse chute, né, eu acho que fica mais claro para a gente entender. Aqui eu tenho a equação, né? Vocês já conhecem, V lamber ferida, né? Vai lamber ferida, ou vem lamber ferida. Se você passar o lambda para lá, fica V sobre lambda. Só como eu estou falando da velocidade da luz, né? E a velocidade da luz é expressa pela letrinha C, então fica C sobre lambda. Isso aqui para você calcular a frequência da onda, caso você tenha o comprimento. Lembrando que esse N aqui é de nano, tá? Aqui eu tenho, ó, a maioria dos metais, o comprimento de onda, né, para você conseguir realizar o efeito fotoelétrico, é compreendido entre 200 e 300 nanômetros. Então, seria 300 nanômetros. 10 a menos 9 metros. Para você converter isso para saber a frequência, você joga nesta equação, velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, e descobre qual é a frequência da luz, né? Da onda. Existe um potencial de corte ou um potencial de freamento. Se eu tenho aqui aquelas placas que eu mostrei inicialmente, na hora que a luz bate aqui, que ela arranca o elétron, existe um determinado potencial, se eu pudesse aqui, ó, em experimento, se eu pudesse jogar um potencial aqui de modo a frear essa lâmpada, o potencial que eu coloco, essa lâmpada, ó, que eu consigo frear esse elétron, né? A corrente iria cair a zero. Esse potencial é chamado potencial de corte, tá? Então, em laboratório, eu consigo ajustar um potencial. Eu estou vendo que está passando corrente elétrica, eu boto aqui um perímetro. Eu estou vendo que está passando determinada corrente, e eu vou mexendo no potencial, até chegar a zero essa corrente. Na hora que eu conseguir zerar essa corrente, é porque eu consegui frear completamente esses elétrons. E aí, sabendo esse potencial de corte, né, você consegue determinar a energia cinética máxima com que esses elétrons estão sendo arrancados, né, de acordo com esta equação aqui, ó. E aí você consegue calcular a energia cinética máxima ou a velocidade com que esses elétrons estão sendo arrancados.
Aqui eu tenho algumas questõezinhas. Deixa eu só ver aqui. Aqui eu tenho uma questãozinha, ó. A função trabalho do cobre é 4,3 eletronvolts. Função trabalho do cobre, 4,3 eletronvolts. Eu disse a vocês que para passar isso daqui para Joule, né? Essa aqui é a quantidade de energia mínima que você precisa fornecer para o cobre para conseguir realizar o efeito fotoelétrico. Esse eletronvolt, ele vale a carga de um elétron, né? Então, se você calcular isso daqui, convertendo para Joule, você tem 4,3 vezes 1,6, mais ou menos 6,9, tá? Vou botar aqui, arredondando. 6,9 vezes 10 a menos 19 joules. Um fotoelétron de cobre é expulso com energia cinética máxima de 4,2 eletronvolts. Beleza? Ó, essa é a energia com que ele foi arrancado. Essa é a energia com que ele foi arrancado. É a energia cinética. Se essa é a energia cinética, qual foi a energia do fóton? Veja bem, eu botei lá para vocês, ó. A energia do fóton, ela é dado em HF. Energia do fóton é igual. A equação já esqueci, né? Eu sou muito difícil lembrar as equações. Função trabalho mais energia cinética, que eu posso expressar assim, ó, Q vezes potencial de corte. Eu sei que a função trabalho é 4,3 e que o elétron conseguiu ser arrancado com uma energia cinética de 4,2. Então, qual foi a energia do fóton? Qual foi a energia do fóton? Energia do fóton foi 4,3 mais 4,2, 8,5 eletronvolts. Eu sei que essa foi a energia do fóton que chegou. A frequência do fóton determina a frequência do fóton incidente. Pronto, eu já sei a energia. Eu vou converter isso daqui para Joule, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 8,5 vezes 1,6, 13,6. Então, tenho energia igual a HF, 13,6 vezes 10 a menos 19, igual constante de Planck, né? Ó, momento de desespero, 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes a frequência que eu vou calcular. Passa esse camarada para lá dividindo, então essa frequência ela vale 13,6 dividido por 6,62. Então, vamos fazer aqui essa continha. Dividido por 6,62. 2. Aproximadamente 2. Repete o de cima, né? Quando é uma divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu faço aqui, ó, menos 34. Isso aqui vai dar frequência igual a 2 vezes 10. Aqui vai dar mais, tá? Ó, menos com menos, mais. Então, menos 19 mais 34 vai dar 15, né? 15 Hz. Essa é a frequência do fóton incidente. Determine a frequência para que ocorra o efeito fotoelétrico. Para que ocorra o efeito fotoelétrico, eu tenho que ter no mínimo essa energia aqui, ó. Então tá aqui a energia que eu já converti. Aí eu jogo esta energia na mesma equação que eu acabei de fazer e descubro qual seria a frequência mínima para que isso ocorra. E determine o potencial de corte, né? Que eu posso fazer calculando através da energia cinética do elétron, tá certo?
e eu calculo o potencial de corte. Só converter isso daí para joule. Tranquilo, galera? Então, lembrando aqui, ó, quanto maior a frequência, mais energia essa onda tem. Quanto menor a frequência, menos energia ela tem. Menor frequência, maior comprimento. Maior frequência, menor comprimento. E aí, aquela frase, né, que eu tinha citado anteriormente. E com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Certo. Então, um aviso, né? Eu já finalizei as notas, já fechei as notas. Quem ficou em recuperação final, a atividade será realizada, eu vou disponibilizar a atividade hoje sobre física moderna, tá bom? Então, quem ficou em recuperação final, a atividade vai ser sobre física moderna. Quem tiver alguma atividade pendente, quiser pôr em dia, venha conversar comigo para a gente ver a melhor forma. No mais, foi um prazer trabalhar com vocês. De verdade, vocês são uma turma maravilhosa. São muito inteligentes. Só que vocês precisam aprender a se organizar. Um bom estudante sem organização, ele não vai a canto nenhum. Então, se vocês continuarem nesse ritmo desorganizado, vocês não vão conseguir uma boa nota no Enem. O Enem é um desafio. Tem algumas regrinhas que, se você seguir, você consegue. O Enem não é quem é o mais inteligente, é quem consegue trabalhar da melhor forma nas técnicas de realização do Enem. E uma delas é que vocês tenham organização no tempo, por exemplo, tá? Então, fica uma sugestão e uma dica minha. Procurem se organizar melhor. Procurem realizar as atividades, momentos de estudo, procurem ter horários de estudo. A aula hoje é de física e geografia, então de manhã eu vou estudar física e geografia. Você faz uma revisão rápida do conteúdo que foi trabalhado. Toda aula o professor de física passa uma atividade. Então, de noite, que eu estou com a cabeça fresca, eu já faço essa atividade. Não deixa para fazer atividade com 1 semana, 2 semanas. Vocês vão se perder no conteúdo. Procurem criar uma rotina de estudos. Quando vocês estiverem acostumados, vocês vão expandir essa rotina de estudos, que vocês vão começar a ver que esse horário ainda está muito pouco para você. Você agora está estudando muito mais. E chega uma hora que você já está tão tranquilo em relação aos estudos, que só na aula que o professor dá, você já consegue absorver tudo aquilo, cara. Fica fantástico. Pô, estou conseguindo entender tudo isso daqui. Nem preciso mais passar 1 hora, 2 horas procurando leitura para entender aquilo dali. Então, tentem se organizar e só falta isso para vocês decolarem, eu tenho certeza, né? Vocês são uma turma muito, muito boa. Foi um prazer conhecer vocês, trabalhar com vocês. Espero um dia poder ir lá no campus visitá-los e conhecê-los pessoalmente, né? Vai ser um enorme prazer. Fiquem com Deus, um beijo no coração, se cuidem e quando precisarem de mim, é só falar lá no WhatsApp, certo? Beijo, gatos. Abraço forte. Valeu, professor. O senhor é gente boa demais, mano. O senhor simplifica muita coisa aí, ó. Valeu mesmo, obrigado aí. Que maravilha. Gratidão. Fico feliz. Valeu. Fico feliz. Valeu. Tchau.